Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinde a esta aula. Aquece que esquenta. 4 elementos para incendiar sua relação com o mozão. Como especialistas no assunto, nós sabemos que as relações elas enfrentam muitos desafios, e inclusive as relações de longa duração, às vezes têm alguns desafios que acabam enfraquecendo a chama da relação. Então, estamos aqui para trazer 4 elementos para ajudar você a reacender ou acender essa chama que faz valer a pena, que dá aquele gostinho gostoso nos nossos corações. Se é fogo que você quer, é fogo que você vai ter nessa aula, literalmente. Então é isso. Vamos nessa. Muito prazer, nós somos Alan e Dani Brandão. Nós somos um casal de psicólogos especialistas em casais. Isso. Nós somos fundadores do Almar Espaço Terapêutico e do @Almar Relacionamentos. Se você ainda não nos segue, aproveita e vai lá. Temos conteúdos interessantíssimos para aquecer sua relação. E nós também somos os autores do livro digital 50 Tons de Dates, um guia prático que vai ajudar a sua relação a ir para um outro nível. Temos mais de 2.500 horas de atendimento, aumentando a qualidade de vida das pessoas através da qualidade dos seus relacionamentos. E a gente faz isso através de terapia de casal e terapia individual, de imersões, de cursos, de oficina para casal. Então, vai lá no nosso @Almar Relacionamentos para ficar por dentro de tudo. E já que nós estamos falando de fogo, trouxemos essa frase aí de Camões, que o amor é fogo que arde sem se ver. E tem fogo que não se vê? Tem como? Acontece que, assim como o amor, a gente não consegue ver o amor, né? A gente não consegue pegar no amor, não consegue vazar o amor, colocar ele dentro de um copo para a gente conseguir ver que cor é que ele tem, mas a gente sente o amor, né? E a gente particularmente acha essa frase de Camões de vários lugares. A gente pode ir para vários lugares com ela, inclusive de pensar sobre esse lugar do amor que arde que nem um fogo, mas que a gente não consegue ver. Mas Uhum. ele arde, está ali presente, traz calor, traz luz, traz aquecimento no coração. Então, já que esse amor é fogo, então vamos fazer esse fogo pegar nas nossas relações? Então, para isso, a gente já tem uma proposta aqui de que, se for possível, se for oportuno para você nesse momento, vamos pedir para você pausar esse vídeo e pegar os seguintes materiais: uma vela, fósforo e um prato e até mesmo um copo, certo? E o experimento é muito simples, gente. Você vai apoiar a vela no prato para que seja algo seguro. Nós vamos acender a vela. E aqui, com a vela acesa, a gente vai propor que você observe esse fogo queimando. Já que a gente está trazendo que o amor é fogo, perceba que existe calor, se você aproximar de forma segura, vai existir calor e existe também a luz. E aí, se a gente pegar um copo e colocar aqui em cima da vela, o que você acha que vai acontecer? Vamos fazer para ver o que acontece. E olha só, não sei se dá para ver, mas A chama foi diminuindo, diminuindo, diminuindo até que se apagou. Por que será que isso acontece? É o que você vai descobrir nessa aula e vai descobrir também como evitar que isso aconteça na sua relação. então, após esse experimento feito, guarda tudo o que aconteceu nesse experimento, porque nós vamos utilizar isso como base da nossa aula. Nós temos 3 verbos aqui no meio da nossa aula. Aquece, que esquenta, uma aula para incendiar sua relação. E nós vamos aqui trazer o significado de cada um deles. E nós trouxemos o primeiro verbo, que é aquecer, que é transmitir e receber conforto, reconfortar-se. Esquentar, aumentar ou fazer aumentar o calor de, transmitir ou receber calor, aquecer-se. Incendiar é o nosso terceiro verbo, que é afoguear-se, avermelhar-se, abrasar-se, como se pegando fogo. Algo lhe chama a atenção aqui nesses 3 verbos? Para nós, chama muita atenção o fato em que em todos tem a questão de transmitir ou receber, fazer ou receber, dar ou receber. Percebe que é uma relação de troca, de dar e receber?
O fogo é um processo químico, uma transformação que produz, além de calor, produz luz, como a gente viu na vela. O fogo dá e recebe calor dele mesmo, dos seus quatro elementos fundamentais para a sua resistência. Quatro elementos te lembra alguma coisa? Pois, o nome da nossa aula. Quatro elementos para você incendiar essa relação. Vamos lá aprender com fogo? E nós já queremos adiantar para você, fique até o final dessa aula, que nós temos uma grande surpresa para você, que vai te ajudar a justamente queimar muito mais forte a chama da tua relação e fazer essa relação ser uma coisa bem gostosa e bem aconchegante. E falando em fogo, a gente quer trazer isso para vocês entenderem de uma maneira mais fundamental. Acontece? O que é que faz com que o fogo ele literalmente aconteça? Então, os especialistas apontam que existe o tetraedro do fogo. Lembra lá? Tetra da Copa? Tetra por quê? Porque são quatro. Então, olha isso. Está te dizendo alguma coisa? Quatro pontos que precisam existir para que o fogo aconteça. E o primeiro dele é combustível. E o combustível é todo o material que queima. No caso da vela, nós temos o pavio, o nosso combustível. E o nosso segundo elemento é o calor, que é o elemento que dá início ao fogo, que pode ser tanto uma faísca como uma chama. E neste caso do nosso exemplo, o fósforo, né? O nosso terceiro elemento é o oxigênio, o ativador do fogo. Preste atenção, hein? Oxigênio é importantíssimo para que exista fogo. Você percebeu que quando a gente colocou o copo em cima da vela, acabou a circulação de oxigênio aí e a chama foi apagando, apagando, apagando até não ter mais. E o quarto elemento é a reação em cadeia, né? Que é o produto de uma transformação gerando outra transformação, o que torna a queima autossustentável. E o nosso primeiro elemento, combustível. Como Alan acabou de trazer, o combustível é todo o material que queima, que reage com o oxigênio, liberando energia. É o elemento que alimenta o fogo e que serve de campo para a sua propagação. O pavio da vela é o exemplo perfeito, né? Ele alimenta o fogo, porque ele está aqui, ó, cada hora que tem pavio, o fogo vai sendo alimentado e vai propagando até acabar o pavio. Onde houver combustível, o fogo caminhará por ele, aumentando ou diminuindo sua faixa de ação. E pensando no que seria o combustível da relação amorosa, a gente vai perceber que o próprio relacionamento é o combustível, né? Só que o relacionamento é composto por quê? Pelas pessoas que estão nesse relacionamento. E essas pessoas são compostas de corpos e almas. E uma forma bem prática de a gente encher esse tanque de amor, de encher esse lugar, é usando as 5 linguagens do amor. Se você ainda não conhece, busque conhecimento sobre isso, porque isso vai ser combustível para aquecer sua relação. E algo fundamental que nós queremos trazer, que vai ajudar em todo esse processo, é justamente a parte do conhecimento. E mais especificamente falando do heteroconhecimento, que consiste em interessar-se pelas outras pessoas, conhecê-las genuinamente, querer saber as forças, as suas fraquezas, as suas percepções de mundo, né, seus sentimentos, seus estilos e principalmente usar empatia para entendê-las segundo a visão de mundo, a segunda visão que essa pessoa tem do mundo e da vida, inclusive das relações. Não tem como a gente se relacionar entendendo que nós, nossos corpos, nossas pessoas são um combustível, sem saber o que é que acontece com esse combustível. O que é que esse combustível gosta? Qual é a força dele? Qual é a fraqueza dele? Então a gente precisa de autoconhecimento para saber isso sobre a gente e de heteroconhecimento para saber isso sobre a nossa parceria. Pois bem, se tem uma palavra que resume o primeiro elemento de todos esses quatro que nós trouxemos sobre o fogo, é justamente o conhecer. Falou em combustível, falou em conhecer. E conhecer o quê? O combustível dessa relação, que são as pessoas. Conhecer quem vocês são. E quem vocês são é aquilo que não muda. De como é o nome de vocês, de quem vocês são filho, qual é o signo, qual é a personalidade de vocês. E quem vocês estão, que isso é o que vai mudar.
certamente vocês já não estão mais as pessoas que estavam quando começaram a se relacionar. E isso vai mudando a partir do momento de vida que vocês estão, do trabalho, da rotina, vai mudando a partir da maturidade de vocês. Então, anotem as características imutáveis da personalidade de vocês e as mutáveis da personalidade da vida de vocês. E aí, a nossa proposta é que você pegue um papel e a caneta e anote quem vocês são, quem vocês estão, o que é que vocês gostam, o que é que vocês preferem, o que é que vocês precisam hoje. E nós vamos agora para o nosso segundo elemento, que é justamente o calor. O calor, ele transfere a energia térmica entre os corpos que têm temperaturas distintas. E esse calor ele tem três fases, que é a fase do início, onde o elemento que dá início ao fogo é ele que faz com que o fogo propague pelo combustível. A intensidade, que pode ser uma faísca ou uma chama, e o aquecimento mais o oxigênio. Os materiais necessitam de aquecimento para produzir gases que, combinados com o oxigênio, formam uma mistura inflamável. Uhum. Vocês percebem que o calor é a transferência de energia entre temperaturas distintas. Se você estiver com frio e a sua parceria estiver com calor e vocês se abraçarem, qual é a tendência? A tendência é que vocês equilibrem essas energias, equilibrem essas temperaturas, né? E isso pode ser feito, como a Alan bem disse, com uma faísca, às vezes um elogio, sabe? Às vezes um carinho. E pode ser feito com uma chama grandona, com algo assim mais significativo, mais grandioso, mais. Não é nem significativo, é representativo. Então, o calor na relação é um investimento, e esse investimento se dá em tempo e em dinheiro. E na prática, esse calor é justamente esse cuidado, essa atenção, esse carinho, são todas essas ações de modo a criar memórias almadas. Memórias amadas são aquelas que têm alma, aquelas memórias gostosas que vocês vão recordar sempre que quiserem sentir esse carinho, esse quentinho no coração. E também nos momentos difíceis, em que lembrar daquilo que foi bom renova a esperança. E quando a gente fala de investir tempo e dinheiro, é porque não tem como ter calor na relação e que não há investimento de tempo e dinheiro. Precisa-se de dinheiro para ter calor nessa relação. E mais uma vez, se tem uma palavra aqui que resume o nosso segundo elemento, é justamente o fazer. É uma ação, tá? Nós estamos trazendo aqui ações. E a segunda ação é justamente o fazer. Então, pega aquele seu papel e a sua caneta e anote o que vocês fazem considerando quem vocês são, o que vocês gostam. Lembra das perguntas do primeiro exercício? Pois é. O que vocês fazem? Qual é o calor? Qual é a faísca? Qual é a chama que vocês colocam nessa relação, nesses corpos combustíveis de vocês, que são compatíveis com quem vocês são? Sabe? Porque não é toda relação, não é toda faísca que vai pegar em todo o material. Se eu jogar aqui, ó, se eu pegar o fósforo, acende uma vela, mas não acende uma fogueira. Percebe? Então a gente precisa fazer de acordo ao material, de acordo às pessoas. Percebe? Pegou a visão aí? E o nosso terceiro elemento, dos elementos que compõem o fogo, é justamente um elemento invisível, porém muitíssimo importante, que é justamente o oxigênio. Ele dá vida às chamas, como a gente viu quando a gente colocou o copo que acabou o oxigênio, acabou a chama, e mantém e amplia essa propagação. Sem contar que ele é essencial à vida, né, minha gente? Só que assim, existem algumas condições para que esse elemento vital para as vidas e para o fogo, que é o oxigênio, ele tem algumas condições para que haja a combustão. Ou seja, trouxemos aqui alguns dados específicos. Então, de 0 a 8% de oxigênio, o fogo ele não ocorre. Olha só, hein? De 8 a 13, a combustão ela começa a ser algo mais lento. E de 13 a 21%, a partir de 13%, aí a gente já tem a chama viva. Ou seja, quanto maior for o nível de combustível, maior será a chama. E quanto mais as chamas aumentadas, mais elas desprenderá de luz e gerará uma maior quantidade de calor.
calor, aquecer o coraçãozinho. E quando a gente pensa no oxigênio na relação, a gente vai precisar falar de espaço e de postura. E o espaço vai ser compreendido aqui como uma medida suficiente, sem aglutinar e sem se desligar. O melhor dos fogos, quando sufocado, ele apaga. Há demais, também apaga o fogo. Se eu pegar uma vela e fizer assim, ó, apagou. Se eu pego o copo e coloco em cima da vela, apagou. Percebe que é preciso ter uma sabedoria entre essa distância e essa proximidade, tá? Espaço é importante, mas nem de mais, nem de menos. E aqui a gente quer falar então de equilíbrio. Precisa existir equilíbrio, mas dentro daquelas condições que nós mostramos há pouco. Então, nem de menos e nem de mais. Quando a gente fala em postura, ela vai ser compreendida como um comportamento que não é corda que amarra e boicota os sonhos da parceria, nem uma erva daninha que invade o espaço e mata a essência do outro, mas sim facilitadores do caminho do outro, para que tenham suas necessidades supridas. Você percebe que o oxigênio na relação é tipo o frescor da relação. É uma fresca, é uma brisa suave, é aquilo que aumenta a chama da relação. Porque sem oxigênio não tem fogo. Pois bem, almas lindas, como disse aí François, o vento apaga as velas, mas atiça as fogueiras. E aqui a gente quer fazer um convite para você, na verdade, uma pergunta. Qual é o tipo de relação que você quer construir dentro desse raciocínio de François? Você quer construir uma relação vela ou você quer construir uma relação fogueira? E se você quer construir uma relação fogueira, assim como esses almados aqui, deixa aqui nos comentários hashtag relacionamentos fogueira. Faça parte dessa comunidade que só cresce. Aham. E assim, minha gente, quando a gente fala que o vento apaga a vela, o relacionamento vela, quer dizer aquele relacionamento que teme o espaço. Aquele relacionamento que teme esse frescor, esse ventilar entre as pessoas, que não tem espaço para as individualidades, sabe? Esse tipo de relacionamento é relacionamento vela, que acredita que o vento vai apagar ele. Já os relacionamentos fogueira entendem o quanto que o espaço é importante. E aqui, a palavra que resume o nosso terceiro elemento, que é o oxigênio, é justamente ambientar. Para que haja fogo, a atmosfera da relação precisa ser equilibrada e saudável. O que é que faz a atmosfera equilibrada e saudável no seu relacionamento? É o que você vai anotar aí no seu caderninho, na sua caneta. O que é que torna a atmosfera do meu relacionamento saudável? O que é que traz oxigênio? O que é que traz vento, frescor? O que é que traz leveza? O que é que traz ar no meu relacionamento? O que é que traz isso que faz o fogo, a chama, continuar queimando? Coloque aí ações práticas. O que é que vocês podem fazer a partir de agora para ventilar a relação de vocês? Será que é espaço para a individualidade? Será que é espaço para o casal? Será que é rever as posturas, sabe? Se colocar numa postura de que colabora, que facilita o caminho do outro. Percebe? Anote tudo aí, que isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. E nós vamos agora para o nosso quarto e último elemento do fogo, que é a reação em cadeia. O produto de uma transformação gerando outra transformação. Então, como você pode ver aqui nessa fotografia que nós colocamos, para acender todos esses 10 palitos, não necessariamente a gente precisa acender um por um. Se a gente acender um de alguma extremidade ou de qualquer outra posição, a reação em cadeia desse calor que a gente acendeu um palito vai gerar outro calor que vai gerar uma reação em cadeia no outro palito e assim por diante, até que haja fogo em todos os palitos. Então isso demonstra um pouco do que é a reação em cadeia. E na relação, a reação em cadeia quer dizer preservar, manter a temperatura, sabe? Manter a temperatura. O que muitas vezes acontece é que os relacionamentos de pouco, curto período de tempo conseguem fazer isso tranquilamente, conseguem manter essa chama acesa. No entanto, os relacionamentos mais longos tendem a perder essa capacidade de manter esse fogo, essa chama acesa.
sabe? Porque com o tempo passam a acreditar que já sabe quem são essas pessoas, já sabe que gosta e segue a vida, esquecendo-se que precisa estar atento ao combustível do momento, porque a gente tem aquilo que a gente é, mas tem aquilo que a gente está também, Uhum. né? Tem aquela questão também do calor. O que é que eu posso fazer para aquecer as pessoas que nós estamos hoje? E para manter esse fogo, precisa ter também o espaço, o oxigênio para essas pessoas que vocês estão. Vocês percebem que está tudo conectado e como a gente consegue aprender com a natureza? E mais uma vez, uma palavra para resumir o quarto elemento, que é justamente manter. Essa manutenção, ela precisa ser feita através de encontros periódicos que respeitem quem vocês são, que haja investimento e criem um ambiente gostoso, criando aí uma plataforma maravilhosa para a gente se relacionar. Então, precisamos de algo para manter. E precisa ser periodicamente, tá? Não tem como a gente manter um fogo acendendo uma faísca hoje e outra daqui a 3 meses. A gente precisa se encontrar pelo menos semanalmente, enquanto casal. Ter um tempo para o casal, para que essa chama continue sendo acesa e gere essa reação em cadeia. Porque quando a gente tem esse momento de encontro, que respeita as pessoas que a gente é, que é um investimento de tempo, investimento de dinheiro, que é um investimento de energia ali para aquecer, a gente leva aquilo para o nosso dia a dia. E a reação em cadeia vai se dando dessa forma, sabe? A gente aquece durante o dia, aquece durante a noite, no outro dia aquece de novo, e a gente vai fazendo essa reação em cadeia acontecer e tornando o ambiente essa atmosfera gostosa de estar. E foi por isso, justamente por isso, que nós trouxemos lá no início da nossa aula que a gente, enquanto especialistas, sabe que as relações de longa data têm algumas dificuldades particulares. E uma dessas dificuldades é justamente isso: manter. Como manter essa chama acesa? E aqui nós estamos trazendo essa ideia dos encontros. Os encontros precisam ser como eram encontros lá no início da nossa relação, porque a gente priorizava esses momentos, não é mesmo? Lembra aí do início da sua relação, o quanto que vocês priorizavam estarem juntos, o quanto que vocês priorizavam, o quanto que vocês contavam literalmente o tempo para se encontrarem e partilharem desse momento. Será que isso não foi sendo deixado ao longo do tempo? Será que ao longo do tempo, e justamente esse gostosinho de querer estar junto, de marcar para estar junto, de assumir esse compromisso, será que não é isso que foi se perdendo e, consequentemente, a gente foi perdendo o manter dessa chama acesa? E se você ainda não está numa relação longa, está na relação que começou agora, você já está anos-luz à Olha frente, aí. você já está ciente de que você precisa prevenir esse apagamento da chama, sabe? Então, pega seu caderno e sua caneta, relação longa ou relação de curto prazo, inicialmente, e anota quais são os encontros periódicos que vocês podem fazer, que respeitem quem vocês são e que haja um investimento, especialmente de tempo, para criar esse ambiente gostoso, para criar essas memórias amadas, para fazer esse relacionamento um relacionamento fogueira. E como o nosso queridíssimo Carl Gustav Jung disse, a diferença entre a vida boa e uma vida ruim é o quão bem você caminha através do fogo. E lembra, nós estamos trazendo aqui o fogo como o amor. Então, como é que este amor caminha ao longo da sua vida e ao longo da sua relação? Seja ela de curta duração ou de longa duração. Se ela é curta, como é que você pretende fazer com que esse amor caminhe? E para você que tem uma relação longa, como é que esse amor está caminhando? E o que é que você pode fazer para mudar, se é necessário, a caminhada desse amor, a caminhada desse fogo, justamente nessa relação? Eu, parafraseando Jung, diria: a diferença entre uma relação boa e uma relação ruim é o quanto vocês fazem. E para fazer fogo precisa dos 4 elementos. E o mais importante dele é o manter. Uhum. E aqui nós queremos trazer para você, então, como fazer isso? O que é que a gente pode utilizar para justamente manter? O que é que a gente pode utilizar justamente para fazer o que é o manter, né? Que é justamente esses encontros periódicos. Queremos te ajudar a construir esse manter de uma forma bem sólida, para que esse fogo ele queime, queime cada vez mais forte, para trazer luz e calor para a sua vida e para a sua relação. Como dissemos,
Esse é o grande desafio das relações longas. Você há de concordar comigo se você tem uma relação longa. Por aqui, são quase Uhum. 16 anos e a gente sabe o que a gente está falando. E se você tivesse acesso a um guia prático com 50 formas de manter esse fogo aceso? Manter. Lembra que manter é a parte mais importante? Como é que seria? Nossa, 50 ideias práticas para manter isso. Meu Deus, se nós tivéssemos isso algum tempo atrás na nossa relação, Um monte de nossa, BO podia ter sido evitado. muita coisa seria evitada e muita coisa seria construída de benefícios. E aí, como nós dissemos, nós somos especialistas na nossa própria relação, especialistas porque trabalhamos com isso, e nós reunimos 50 ideias fantásticas para te ajudar a manter essa chama acesa na sua relação. Segura essa. 50 tons de dentes. Descubra 50 maneiras de aquecer de verdade o seu relacionamento. Esse é o nosso guia prático, é um livro digital para que você acesse. O que é que na verdade a gente fez aqui? A gente pensou por você. A gente facilitou a sua vida para fazer com que esse manter aconteça de forma com o mínimo esforço. Pois, o nosso guia prático foi criado para pessoas que estão no relacionamento amoroso, que querem inovar e criar um relacionamento apaixonante e duradouro. É isso que você quer? Se é isso que você deseja, esse guia prático é para você. E como nós pensamos em absolutamente tudo, como o Dani trouxe, né? Esse guia prático foi criado para pensar por você. Então, a gente separou ele em quatro categorias. Quatro categorias. Você vai ter ideias em quatro categorias que vão te ajudar a conseguir fazer programações diferenciadas dentro e fora de casa, com e sem recursos financeiros, que é muito importante, na cama, entre quatro paredes ou fora dela. Então, temos encontros, temos sugestões das mais diversas e cada uma delas muito bem pensadas e fundamentadas, com um porquê, para te ajudar a aquecer essa chama. Deite para prosear. Perfeitos para usufruir do verdadeiro poder das palavras de afirmação. Ampliar o seu nível de conhecimento. Conhecimento. Lembra? A palavra conhecer é referente ao combustível, é referente a você, a sua pessoa e a pessoa da sua parceria, né? Vocês conhecerem um sobre o outro e nutrir de afeto de maneira poderosa. E esse lugar do conhecer e das palavras de afirmação é respeitando quem vocês são e quem vocês estão. Então, nós temos lá várias sugestões para você fazer isso de maneira fundamentada, como ela falou, cientificamente, tá? E nós temos também dates para voar. Se por acaso você está um pouco cansado de ficar em casa, das programações somente em casa, seus problemas acabaram. Nós trouxemos vários dates incríveis, interessantíssimos para vocês fazerem fora de casa. Excelentes para sair de casa, quebrar a rotina e se colocar em movimento e se sentirem soltos como ar. Ótimo, inclusive, para trazer oxigênio para a relação. Dates para alinhar experiências deliciosas e aconchegantes que transformarão sua casa em um ninho de amor repleto de sensações extraordinárias. Ou seja, a gente tem programações, dates para fazer fora de casa e para fazer dentro de casa também, especialmente para aqueles dias chuvosos, para aqueles dias que você não estão a fim de sair, para casais com filhos pequenos. Tem programação para todos, todas e todos. E, gente, acredite, dá para fazer também muita coisa legal dentro de casa. E trazer essa atmosfera, esse oxigênio, esse lugar agradável para a relação. Imagina transformar sua casa num lar de verdade. E a nossa quarta e última categoria, e não menos importante, acredite, Não mesmo. não mesmo, é a nossa categoria de dates para esquentar. Incendeie o corpo, a alma e o coração. Experiências picantes para vocês pegarem fogo juntos. E se a gente está falando de fogo, como criar ambientes e situações. E eu vou dar até um pequeno spoiler aqui. Se você está cansado e cansada ou cansade das mesmas preliminares, novamente, seus problemas acabaram.
Se você, inclusive, se na relação de vocês não tem nem mesmo preliminares, seus problemas acabaram também, porque nós trouxemos dates incríveis sobre isso. De como esquentar, de como fazer essa relação pegar fogo de uma maneira gostosa, de uma maneira diferente, de uma maneira descontraída, mas de uma maneira que toca o coração um do outro, que toca esses corpos, que faz esses corpos tremerem de tesão. É isso mesmo. Esses dates aqui são para você chamegar o tesão nessa relação. Pronto. O nosso 50 tons de dates é perfeito para você que vai bem na relação, mas quer a cereja do bolo, que é um ano de date já esquematizado. Nossa, Nós temos 52 semanas no ano. E a proposta é que vocês se encontrem semanalmente. E nós temos mais de 50 que é beber. Você vai ver lá que tem um monte de bônus que os amados aqui, se é para transbordar, a gente transborda abundantemente. Então você tem programação para mais de um ano. Você não vai precisar pensar mais sobre como manter essa chama acesa. o nosso guia também é perfeito para vocês que já implementam o Dia do Chamego. O Dia do Chamego, inclusive, é como nós chamamos por aqui, o dia do nosso encontro. Então, a sugestão aqui é que vocês tenham esses encontros pelo menos uma vez na semana. Do lado de cá, na nossa relação, nós escolhemos a quinta-feira à tarde, por exemplo. Então, toda quinta-feira à tarde é o dia do nosso chamego. Então, se você já implementa isso na sua relação, ok. Mas de alguma forma já está cansado das mesmas programações. Ou, por exemplo, é sempre você quem escolhe. E aí realmente fica uma coisa meio chata essa responsabilidade toda semana. Seus problemas também acabaram. Nós trouxemos esse guia para você com mais de 50 sugestões. Como o Dani disse, é mais de um ano de programações interessantíssimas que vai fazer a tua relação pegar fogo. Se você sente que a rotina, os problemas, os boletos já afastou ou está afastando vocês, esse guia também é para você. É perfeito para você também que tem um relacionamento à distância e não sabe como inovar, já que o contato de vocês fica limitado a fazer um rolê fora de casa, enfim, né, ter esse toque físico mais presente. Nós temos sugestões que vai lhe atender e vai lhe ajudar a incendiar essa relação. Mas me diga uma coisa, e para quem tem filho, Oh, será que serve? para quem tem filho, é tipo um manjar dos deuses. Serve, serve muito para você que sente a dificuldade de encontrar tempo para programações de casal, porque a gente sabe, gente, a gente trabalha inclusive com isso também. Atendemos casais com essa dinâmica que tem filhos, e a gente sabe do desafio que é separar um momento e ainda pensar nisso e ainda ser criativo com isso. Então, poxa, e 50 tons de dentes vem para ajudar vocês também. E é por isso que lá tem date para fazer dentro de casa, tem date que é para vocês conversarem, tem date que com curta duração, justamente pensando nessas nuances aí. É também extremamente essencial para profissionais. Profissionais Sim. que trabalham com casais e querem fazer indicações diferenciadas para melhorar a qualidade de vida e dos relacionamentos dos seus clientes. Pois o que não falta é embasamento científico, e você vai ver, trazido de forma muito linda, de forma muito cuidadosa e amada para você. Você vai aprender a ativar os neurônios, os hormônios, melhor dizendo, do bem-estar. Ativar a endorfina, a serotonina, a ocitocina, para que vocês produzam felicidade. E essa produção de felicidade é justamente esse manter o fogo na relação. Pois é, almas lindas. Se você se encontra em qualquer uma dessas categorias que nós descrevemos há pouco, seu novo manual de consulta, quando o assunto é Dia do Chamego, chegou. E ele se chama 50 Tons de Dates. Você nunca mais, anote aí, nunca mais ficará sem ideias de programação para manter a chama como usar. Nunca mais. Pense que delícia. A gente aqui é prova viva, são dentes testados, validados, e quem já adquiriu até agora fala que é só sucesso. E é mesmo, viu? Uhum. Para você adquirir o seu, basta você clicar aqui embaixo na descrição e pronto, acesso imediato, com aula bônus. Ai, ai, tem aula sobre as 5 linguagens do amor, tem playlist, tem planner para ajudar você a se organizar com os dates, junto com o mozão. Nossa, tem sugestões de filme, de livro, de série. Nossa, tipo, era tudo que a gente gostaria de ter acesso há 16 anos Aham. atrás. Então, almas lindas,
Se você quer criar e manter chamas acesas, que elas se mantêm de uma forma gostosa, clica nesse link aqui abaixo e adquira o seu mais novo guia prático, 50 tons de dates. Mas faça isso agora, não perca mais nem um minuto. Tudo isso custa apenas R$ 57. E você Eita! pode dividir em até 12 vezes de Oxe, R$ 5 por quilo. Gente, R$ 57 em 12 vezes? e tipo assim, é inadmissível você não se dar essa oportunidade de acender essa chama e ter a vida e o relacionamento gostoso e amado de estar que você merece. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E para a gente manter esse relacionamento mais pertinho, segue a gente lá no Instagram, manda um oi, olha, vim pela aula lá do YouTube, que a gente vai estar um prazer enorme em trocar mais com você e te ajudar na sua jornada. Gratidão e beijo grande.